pessoal, voltamos com a língua portuguesa 3, módulo 3, unidade 3, comigo, professora Andressa Santos. Ainda vamos continuar sobre argumentação. É um módulo enorme que vocês vão ver na apostila de vocês o quanto temos de riqueza de argumentação. E se é rico, ele é importante para nós. Então, segura essa daqui. Processo de argumentação no artigo de opinião. Como um artigo de opinião se torna convincente? Eu posso, com o meu achismo, tornar algo convincente? Não. Infelizmente, eu ainda não sou uma figura que representa algo que dá um respaldo dentro de uma linhagem, de um tema, de um assunto. Ainda que seremos, hein, pessoal? Mas enquanto não somos, precisamos fazer utilizações de outros referentes. Porque lá no módulo 1 nós vimos a nossa intertextualidade. E aqui ela vai ser importante para fazer a nossa argumentação. Eu coloquei mais uma vez aqui. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Já repararam que quando nós estamos discutindo com alguém e essa pessoa não tem argumento suficiente para debater conosco, a sua voz começa a elevar, apela, sai do lugar. Por quê? Porque não tem argumento. Quem tem argumentação é sempre assim, linear, né? Conciso, claro, tranquilo. E o que são argumentos, então, Andressa, que nós tanto falamos, mas eu acho que eu ainda estou um pouco confuso. Vamos lá. Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Ou seja, tudo vai basear-se em relacionar, em explicar coisas que eu disse não, melhor falando, que eu escrevi dentro do meu texto. Pensamentos, teses, pontos de vista. E quais são os tipos de argumento? Agora sim, quais são os meus tipos de argumento? Quais os argumentos usar para embasar a minha tese, o meu ponto de vista? Argumento de autoridade. O argumento de autoridade é aquele que se baseia na citação de uma fonte confiável, como um especialista no assunto que está sendo debatido. Por exemplo, nós vamos falar sobre oncologia. Quem é o grande mestre da oncologia no Brasil? Dr. Drauzio Varella. Se eu trago alguma coisa dentro do meu texto sobre oncologia, coloco uma fala do Dr. Drauzio Varella, eu estou dando respaldo e estou dando fundamentação a meu ponto de vista, à minha tese. Aqui eu coloquei uma pessoa que tem um nome grande dentro da educação. Em um debate sobre educação, por exemplo, Paulo Freire, como educador e pedagogo reconhecido internacionalmente. Então, se eu cito Paulo Freire, eu sei que a pessoa que está discutindo comigo sabe que eu entendo do assunto. Porque eu li, está naquela minha bagagem da linguagem verbal, de conhecimentos que eu disse lá no outro módulo. Poderia ser citado como meio de fundamentar, Paulo Freire poderia ser citado como meio de fundamentar uma ideia apresentada na fala. Então, é por isso, mais uma vez, eu friso a importância da leitura. A citação da fonte pode ser feita tanto de forma direta, quando a transição da citação, utilizando em geral as aspas, quanto de forma indireta, quando se reescreve aquilo que foi dito pela autoridade escolhida. Então, assim, se eu abro aspas, a educação é a arma que vai mudar o mundo, fecho aspas. Assim disse Paulo Freire. Eu estou fazendo uma citação direta. Como foi dito pelo autor Paulo Freire que a educação um dia poderia ser a arma que mudasse o mundo. Então, eu fiz uma citação indireta aqui. Eu posso usar as duas maneiras para escrever o meu texto que vai pedir argumentação, ou seja, o meu texto argumentativo. Argumento por evidência ou por comprovação. Aqui já está dizendo, eu preciso comprovar algo. Esse tipo de argumento se baseia em uma evidência que possa levar o leitor a admitir e a aceitar uma tese. Essa evidência pode ser, por exemplo, formada por dados estatísticos ou por pesquisas de diversos tipos, desde que a fonte seja explícita.
Ainda é possível utilizar esse tipo de argumento a partir de fatos notórios, ou seja, que são de domínio público. Olha o meu exemplo. De acordo com pesquisa nacional por amostras de domicílio, é importante aqui, se vocês vão colocar um nome que tem uma abreviatura, vocês coloquem na primeira citação a explicação do que é essa abreviatura. PNDA. De 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Então, não estou falando aleatoriamente, porque eu, Andressa, acho que todo mundo tem celular, então isso daqui quer dizer que o povo está precisando mesmo, o povo deseja isso, tem isso como objeto de desejo, como foco. Eu, Andressa, acho isso e eu vou escrever. Não, eu tenho que ter baseado numa pesquisa. E aqui eu trouxe alguém de nome também, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Então, eu trouxe uma comprovação para embasar a minha tese. Argumento por comparação ou por analogia. A argumentação por comparação ou analogia é aquela em que se estabelece relação de semelhança ou diferença entre a tese defendida e algum tipo de dado a fim de comprovar o ponto de vista defendido. Nesse caso, é possível construir analogias com obras de ficção, por exemplo, tais como romances e séries de televisão. Então, eu posso trazer isso como comprovação. Por exemplo, a quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais, e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, a autoridade educacional deve ser responsável pelo sigilo do Enem. Então, eu estou fazendo uma analogia, eu estou fazendo uma comparação entre quem é responsável e quem não é sobre o sigilo do Enem. Vou colocar uma prova recente agora, que todo mundo pensou que era fake news quando o Enem lançou 2019, 2018, sobre 2019, sobre a importância da internet, né? Porque se eu pesquiso aqui, tudo que eu pesquisei sai nas minhas redes sociais como um pisca-alerta, assim, para que me leve a comparar aquilo. Então, algumas pessoas citaram um seriado, Lista Negra, no seu texto. Ou seja, fez um embasamento. Por quê? Porque trouxe essa comparação de série. Então, professor, eu posso continuar assistindo as minhas séries, os meus romances? Pode. Eu posso, por exemplo, professor, continuar escutando os meus funks loucamente? Pode. Faça pesquisa. Quem é o cantor? Por que ele está no funk? De repente, ele pode ser um cara que estava em depressão e a música tirou ele da depressão e eu posso usá-lo como um elemento de argumentação para o meu texto. Argumento por exemplificação. Quando se tem um tema ou mesmo uma tese de caráter muito teórico, uma das maneiras mais interessantes de fundamentar o ponto de vista adotado é por meio da ilustração ou exemplificação. Esse recurso argumentativo se constrói a partir da elaboração de uma breve narrativa, que pode ser real ou fictícia, com o intuito de tornar mais concreto aquilo que está sendo defendido pelo texto. Então, quando eu trago essa exemplificação, ela fica para o meu leitor uma coisa mais clara, mais palpável. Então, olha só, vejamos os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, sistematicamente ignorados pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominantemente na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Eu, Andressa, ligo a TV, só vejo coisa negativa, mas eu, Andressa, vou escrever isso na minha redação porque eu, Andressa, penso assim? Não, eu trouxe um exemplo disso porque outras pessoas também pensam assim e outras cidades também pensam como a mim. Então, eu trago essa exemplificação. Argumento por causa e consequência. Esse tipo de recurso argumentativo busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações da causa
e das consequências associadas ao tema debatido. Ao explicar os porquês e as consequências da temática em questão, pode-se confirmar as ideias expressas pela tese. Então, eu trago qual que é a consequência, qual que é a causa disso, qual que é a consequência desse assunto. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, isso, infelizmente, acontece com vocês, é uma realidade vivida por vocês. Então, qual que é a consequência, qual que é a causa maior dos recém-formados estarem empregados ou subempregados, né? É essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então, também é um argumento que eu posso usar. Enfim, professora, existem argumentos demais, eu tenho que colocar todos esses dentro da minha redação? Lógico que não. Tentem selecionar ao menos 2 e estudá-los e praticá-los, para que vocês fiquem tão bons que na hora de uma prova, ou na hora de uma prova que seja para vestibular, para disputar uma vaga de emprego, vocês tenham isso na sua bagagem de conhecimento, que vocês conseguem escrever muito bem, sem precisar de, nossa, ficar nervoso e o que eu vou selecionar agora. Não, essa prática já está aqui comigo. Eu vou usar, sempre vou selecionar argumento de exemplificação e argumento de autoridade. Pronto, o meu leitor já está satisfeito. Eu não preciso utilizar todos os argumentos, até porque nós não teríamos nem espaço para uma dissertação argumentativa. Um artigo de opinião, talvez, mas demoraria demais. Não esqueça, então, que vocês, a partir de hoje, toda vez que pensar em textos argumentativos, vão pensar em opinião, vão pensar em boas fundamentações para reafirmar aquilo que vocês pensam. E, de novo, não me envergonhe de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Não se envergonhem, meninos. Até o próximo módulo. Até breve.